E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe e a gente está aqui de volta com o nosso querido e amado Projeto Boina Vermelha. Eu fiz aqui uma introdução diferente porque hoje eu vou fazer um vídeo, pelo menos para mim, diferente, que vai ser a resolução de uma prova. Como você já deve ter percebido, nas últimas semanas a gente vem fazendo correções de provas de concursos para colégios militares de Fortaleza. E na aula de hoje a gente vai fazer a correção da prova de matemática do CMF. A prova que a gente vai fazer é a de 2014 para 2015, ou seja, é a prova que foi realizada em 2014 para quem queria entrar no ano de 2015. Uma das pessoas que fizeram essa prova foi este que vos fala, eu mesmo. Eu fiz e eu tive o prazer de passar, e eu espero que, se vocês fizerem qualquer concurso dessa natureza, vocês possam também ter o prazer de dizer que passaram, que se deram bem nessa prova. Então vamos começar. Primeira questão: no gráfico a seguir, vemos o consumo mensal de energia elétrica de uma família durante os 6 primeiros meses de 2014. E a gente tem um gráfico. Como funciona o gráfico? Ele vai ter aqui 6 colunas, a primeira representando janeiro, outra fevereiro, março, abril, maio e junho. Como vocês podem ver aqui, na horizontal a gente tem os meses do ano. E na vertical a gente vai ter o consumo de energia elétrica. A unidade que ele vai medir isso vai ser quilowatt-hora. Isso não vai ser importante. O importante é saber a quantidade mesmo. Por exemplo, em janeiro o número foi de 245. Em fevereiro foi 259 e por aí vai. A média de consumo mensal de energia elétrica dessa família durante esses 6 meses é um número cujas. E bom, a gente vai ter que descobrir esse número, o número da média de consumo mensal. O que é a média? A média, para você que não sabe, vamos pegar aqui, por exemplo, se eu tenho um número 2 e um número 4. A média dos dois números, 2 e 4, vai ser 2 mais 4 sobre 2. 2 mais 4 é 6 e o 2 continua aqui. 6 dividido por 2 é 3. Então a média de 2 e 4 é 3. Mas isso é quando a gente só tem dois números. Nesse caso a gente tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, um para cada mês que ele representou aí. Quando a gente tem uma quantidade variada de números para tirar a média, a gente vai somar tudo, que nem eu fiz aqui, eu somei o 2 e o 4, e vai dividir pela quantidade total de números. Então, por exemplo, eu vou somar todos esses 6 números e depois dividir tudo por 6. Então vamos lá. Eu vou primeiro pegar a soma e aí depois eu vou dividir por 6. O primeiro é 245. 245. E eu vou somar com o próximo. 259. Vamos lá, a gente faz a soma da direita para a esquerda. 5 mais 9, 14. Fica só 4, 1 sobe aqui. 1 mais 4, 5. Mais 5, 10. Fica só 0, 1 sobe. 1 mais 2, 3. Mais 2, 5. 504. Vamos somar o próximo número. 297. Vou pegar aqui o 297. Vamos somar. 7 mais 4 dá 11. Então vai ficar só 1 aqui. 1 sobe. 1 mais 0, 1. Mais 9, 10. Vai ficar só o 0 aqui. 1 sobe. 1 mais 5, 8. Opa. 6 mais 2, 8. 801. Vou somar o próximo número. 283. Opa. 283. 1 mais 3, 4. 0 mais 8, 8. 8 mais 2, 10. Como está na última casa, vai ficar o 10 mesmo. Próximo número, 304. Vamos somar aqui o 304. 4 mais 4, 8. 8 mais 0, 8 também. 0 mais 3, 3. E 1 mais nada é 1. Agora só falta o último número aqui, que é 268. Eu vou pegar esse resultado aqui e vou botar aqui 1388 e vou somar com o sexto e último número, que é 268. Vamos lá. 8 mais 8 vai ficar 16, só fica aqui o 6, o 1 sobe.
1 mais 8, 9, mais 6, 15. Fica só o 5, 1 sobe. 1 mais 3, 4, mais 2, 6. E 1 mais nada, 1. Ok, essa é a soma total. Mas para tirar a média, a gente pega a soma e divide pela quantidade de números. No caso é 6. Então a gente vai ter que dividir 1.656 por 6. Vou fazer essa soma, essa divisão aqui em cima. 1.656 dividido por 6. Bom, dá para dividir 1 por 6? Não, porque 1 é menor. Então vou passar para o próximo. 16. 16 dá para dividir por 6. Eu vou pegar aqui 2. 2 vezes 6, 12. Então eu vou pegar 16 menos 12, sobra só o 4. E aí eu baixo o próximo, que é o 5. Ok, o número que multiplicado por 6 fica menor que 45 é o 7. Porque 7 vezes 6 é 42. Então vai sobrar, eu vou botar aqui em cima, 0, 3. 45 menos 42, 3. E por último a gente baixa o último algarismo, 6. 36 dividido por 6 é exatamente 6, porque 6 vezes 6 é 36. Então a gente tira aqui o 36 e fica resto 0. Ou seja, a média de consumo mensal dessa família vai ser exatamente 276. Mas a gente quer a afirmação verdadeira sobre 276. A quantidade de ordens é um número par? Quantas ordens esse número tem? A ordem é cada algarismo, cada posição em que a gente bota um algarismo no número. Então, no caso, 276 tem 3 ordens. 1, 2, 3. 3 é um número par? Não. Então, a não é verdade. Vou marcar com X que a gente não vai marcar a. O algarismo da ordem das unidades do número é maior que o algarismo da ordem das dezenas? Vamos lá. O algarismo da ordem das unidades, as unidades é a primeira da direita para a esquerda, que no caso é 6. Qual é o algarismo da ordem das unidades? É o 6. Ele é maior do que o algarismo da ordem das dezenas? Quem é o algarismo da ordem das dezenas? É o 7. 6 é maior que 7? Não. Então isso aqui é falso. O algarismo de seu sucessor, de seu antecessor, são números primos? Os algarismos do seu antecessor são números primos? Vamos lá. Qual é o antecessor de 276? É o número que vem logo antes, ou seja, 275. Quais são os seus algarismos? O primeiro aqui é o 2, o segundo é o 7, o terceiro é o 5. Esses números são números primos? Se você voltar um pouco nas nossas aulas, você vai ver que a gente fez uma aula sobre divisibilidade, que a gente falou sobre números primos. E lá você vai ver que 2, 7 e 5 realmente são números primos. Ou seja, essa afirmação aqui do item C é verdade. Então, esse vai ser o item que a gente vai marcar. Porém, para a gente tirar qualquer dúvida, eu vou ver os próximos 2 itens para ter certeza que eles também estão errados, assim como o item A e o item B. O sucessor de 276 é um número composto por 3 algarismos distintos? O sucessor é o número que vem logo depois. Quem vai ser? Vai ser o 277. Ele é composto apenas por algarismos distintos? Não, porque distinto é a mesma coisa que diferente. Não é o caso de 277. Ele tem 2 algarismos iguais, que no caso é o 7. Então, item D é falso. Item E. O algarismo da terceira ordem é o triplo do algarismo da primeira ordem? Vamos lá, como é que funciona isso? Se você olhar aqui, eu vou botar aqui em cima, 276. A uma primeira, se você olhar de repente, você vai achar que o 2 é o algarismo da primeira ordem, o 6 é o da terceira, né? Porque tu vê assim, da esquerda para a direita, primeiro, segundo, terceiro. Pessoal, isso aqui está errado. Por quê? Porque tem números que podem ter muito mais ordens que isso. E aí, para não ter que dizer, o primeiro algarismo é sempre o que está à esquerda. Não, a gente fala que o primeiro algarismo é sempre o que está à direita. Então, por exemplo, todo número sempre vai ter um algarismo da primeira ordem. Não importa se é um número muito grande ou muito pequeno. Então, o 6 é o algarismo da primeira ordem do 276.
E o 2 é o algarismo da terceira ordem de 276. E aí vamos ver o que o item está falando. O algarismo da terceira ordem é o triplo do algarismo da primeira ordem. O triplo quer dizer que ele é 3 vezes a outra coisa. O 2 é 3 vezes o 6? Não, é o contrário. O 6 que é 3 vezes o 2. Portanto, o item está errado. Então, realmente, a opção correta é o item C. Vamos passar para a próxima questão. Vamos lá, segunda questão. O enunciado fala: conforme publicado na revista Época, de 27 de novembro de 2006, no dia 29 de setembro daquele mesmo ano, houve um choque entre um jato executivo Legacy e o Boeing da empresa aérea Gol, que fazia o voo 1907 de Manaus para o Rio de Janeiro. Um choque, para quem não sabe, é quando ocorre uma batida. No momento do choque, o Boeing da Gol voava a uma altitude é uma altura, de 37 mil pés. O jato executivo Legacy tinha um plano de voo que indicava que o seu deslocamento naquela região deveria ocorrer a 36 mil pés. E considere um pé igual a 30 centímetros, ou seja, um pé igual à medida de 30 centímetros. Admitindo que cada andar de um prédio tenha 3 metros de altura, a diferença de altitude entre o Boeing da Gol e a prevista pelo plano de voo do jato executivo Legacy é equivalente à altura de um prédio com... Vamos procurar o que a gente tem que fazer. Ele quer a diferença em andares, sendo que um andar ele diz que tem 3 metros de altura. Então tá, vamos descrever aqui. Um andar é igual a 3 metros de altura, ok? Ele quer a diferença de altitude e altura entre o Boeing, a altitude do Boeing da Gol e a altitude prevista pelo jato Legacy. Vamos lá. A altitude do Boeing da Gol vai ser quanto? Ele diz aqui que seria de 37 mil pés. Eu vou botar aqui o P para indicar pés. E a prevista pelo plano de voo do Legacy, ele diz aqui, tinha um plano de voo, Legacy tinha um plano de voo que indicava que seu deslocamento naquela região deveria ocorrer a 36 mil pés. Então, ponto aqui para indicar que a gente está falando de unidade de milhar, ou dezenas de milhar, e vamos lá. Ele quer, em andares, a diferença de altitudes. Aí as altitudes são 37 mil pés, 36 mil pés. Então, a diferença de altitude vai ser o quê? Vai ser a diferença entre esses dois números. Então, vamos lá. 30, e para quem não sabe, a diferença é quando a gente aplica a subtração. 37 mil menos 36 mil. Isso é igual ao quê? A gente pode imaginar que não tivesse esse mil aqui, como se não tivesse os zeros. Mas depois a gente vai botar os zeros. Quanto seria 37 menos 36? 1. Então, a resposta de 37 mil menos 36 mil vai ser 1000. Tudo bem? E então, mas isso, esse 37 mil eu botei em pés. Esse 36 mil também está em pés. Então, a diferença vai ser 1000 pés. Ok? Sendo que um pé é igual a 30 centímetros. Então pronto, a gente quer transformar 1000 pés em andares. Quanto é que é um pé? Um pé é igual a 30 centímetros. O que isso quer dizer? Se eu tivesse, por exemplo, 2 pés, seria o quê? Tem um pé de 30 centímetros e outro também de 30 centímetros. Então seria 2 vezes 30, 60 centímetros. Se eu tivesse 3 pés, seria um pé de 30 centímetros, outro pé de 30 centímetros e de novo um pé de 30 centímetros. Então o total seria 3 vezes 30, 90 centímetros. Da mesma forma, 1000 pés vão ser o quê? Vão ser 1000 vezes 30 centímetros. O que isso quer dizer?
quer dizer que 1000 pés vai ser igual a... Quanto é 1000 vezes 30? 1000 vezes 30, a gente vai juntar os zeros, então vai ficar no total 4 zeros. 3 vezes 1, 3. 30.000 centímetros, que é a unidade que a gente marcou aqui, centímetros. Ok, então 1000 pés são iguais a 30.000 centímetros, sendo que a gente quer em andares, como as respostas aqui estão indicando. Mas para a gente transformar em andar, a gente precisa antes ter em metros. Para isso, a gente vai lembrar que 1 metro é igual a 100 centímetros. Por isso que o nome é centímetro. Centímetro. 1/100º de 1 metro. Então vamos lá. A cada 100 centímetros, a gente vai ter 1 metro. Então, para transformar 30.000 centímetros em metro, a gente pega o 30.000 e divide por 100. Dividindo por 100, vou pegar aqui 30.000, dividir por 100. Dá para cortar os zeros. E aí vai ficar 300 dividido por 1. Quando a gente divide por 1, a gente só tem o número de cima. Então vai ficar só 300 metros. Tudo bem? 30.000 centímetros é igual a 300 metros. Para cada 3 metros, a gente vai ter um andar. Então, eu vou dividir por 3. 300 dividido por 3 vai ficar o quê? 100. Porque 100 vezes 3 é 300. Ok? Então, a gente tinha 300 metros. Transformando em andar, fica 100. 100 andares. E que vai ser a resposta do nosso problema. 100 andares. Tudo bem? Próxima questão, a questão 3. O valor da expressão numérica, e aí ele dá uma expressão numérica, é um número, e aí a gente tem que falar algo sobre esse número. Vamos lá. A gente vai fazer por partes isso aqui. Vamos fazer primeiro 30 vezes 0,5. Para fazer uma expressão, uma multiplicação de números decimais, a gente primeiro bota tantas casas decimais num número quanto no outro. Então, por exemplo, a gente vai ter que fazer 30,0 vezes 0,5. E aí, para realizar a multiplicação, a gente imagina que não tivesse a vírgula. Então, vamos lá. 300, que a gente tira essa vírgula, vezes 0,5. 0,5 é a mesma coisa que 5. 300 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. E depois a gente bota tantas casas decimais quanto tinha anteriormente. Antes tinha 1, 2 casas decimais. Então eu vou botar aqui 1, 2 casas decimais. Vou ter a vírgula aqui. Então a resposta disso aqui é 15,00, que é a mesma coisa que 15. Então isso aqui, ó, é 15. Lembre que em operações numéricas, as primeiras operações que a gente tem que fazer são as multiplicações e divisões, na ordem que elas aparecem, para depois fazer as somas e subtrações. Então, a próxima operação que a gente vai ter que realizar é 0,6 dividido por 0,001. Vamos lá. Como é que faz isso? A gente vai pegar e botar tantas casas decimais no 0,6 quanto tem no 0,001. Então vai ficar 0,600 dividido por 0,001. Note que tem uma multiplicação depois, mas a gente faz essa multiplicação com o resultado dessa divisão. Então tá, vamos lá. Ok, então a gente tem essa divisão de números decimais. Isso aqui, essa divisão aqui, vai ser a mesma coisa se a gente deslocasse as vírgulas. Como assim? Essa divisão tem o mesmo resultado que, por exemplo, 6,00 dividido por 0,01. Percebe que o que mudou daqui para cá foi que a vírgula nos dois números andou uma casa para a direita. Foi daqui para cá, daqui para cá. Ficou 6,00 dividido por 0,01. Essas duas divisões têm o mesmo resultado. Então vou fazer de novo, até que não tenha mais números decimais. Vou botar mais uma casa para a direita, 60,0 dividido
por 0,1. Vou ver para cá. Vou fazer de novo. 600, ó, já não é mais um número decimal, dividido por 1. Quando a gente divide por 1, a gente não modifica o número. Então, isso aqui vai ficar igual a 600. Isso aqui é igual a 600. Percebe que depois tem vezes 0,02. Vou fazer que nem aqui em cima. Vou botar o mesmo número de casas decimais, 600,00 vezes 0,02. E imagino que não tivesse números decimais. A vírgula. Então vai ficar, nesse caso ficaria 60.000 vezes 2. Porque esses zeros aqui não tem valor. Então vamos lá. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. O resultado ficou 120.000. Tudo bem? Então isso aqui... Opa. Então o resultado ficou 120.000. Só que falta botar as casas decimais. Antes tinha, ó, 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então vou botar aqui também. 1, 2, 3, 4 casas decimais. Fica aqui. Então ficou 12,0000, que é igual a 12. Então isso aqui, ó, 600 vezes 0,02, o resultado vai ser igual a 12. Ok? Então, ó, eu vou apagar esse aqui. Então, ó, eu vou apagar essa parte aqui de baixo para ajudar a gente a ter mais espaço. Eu vou reescrever o que a gente já tem aqui. A gente tem aqui primeiro... Eu vou primeiro reescrever o que a gente já tem. A gente tem primeiro aqui o 15 menos 12 dividido pelo quê? 1 menos 1 sobre 1 mais 1/3. Tudo isso menos 2,4 dividido por 0,7, ok? E então, para realizar o resto, eu vou primeiro fazer essa parte aqui de baixo, que trata de operações com frações. Vou apagar essa parte aqui de cima, que a gente já tem onde realizar essas operações. Então tá, vamos lá. Vou fazer primeiro esse denominador. 1 menos 1 sobre 1 mais 1/3. O que é isso aqui? 1 mais 1/3. Isso, eu vou repetir o resto. 1 é igual a quê? É igual a 3 sobre 3. Por quê? Porque todo número dividido por ele mesmo é 1. E eu somo esse 1, que é 3 sobre 3, com 1/3. Por que eu fiz isso? Para ficar com o mesmo denominador. E aí eu repito o resto. 1 menos 1 sobre isso aqui, que no caso vai ser o quê? Eu vou juntar os denominadores. Vai ficar tudo sobre 3. 3 mais 1. 3 mais 1 é quanto? 3 mais 1 é 4. Então, a gente vai ficar aqui com 4 sobre 3. 1 sobre 4 sobre 3. Quanto é isso? Pessoal, quando eu pego 1 sobre alguma coisa, eu vou pegar o inverso dessa alguma coisa. E o inverso disso seria, se eu trocasse 4 pelo 3, ficaria 3 sobre 4. Então, isso aqui tudo, isso aqui, é a mesma coisa que o quê? Que 1 menos o inverso disso aqui, 3 sobre 4. E quanto é 1 menos 3 sobre 4? O 1 é igual, como a gente vê aqui, 4 sobre 4. Em vez do 3, eu vou ter 4, porque é o denominador da segunda fração. E eu vou subtrair 3 quartos. E aí eu boto tudo na mesma fração, 4. E aí fica o quê? 4 menos 3. 4 menos 3 é quanto? É 1. 1 sobre 4. E isso aqui é igual a... Ó, a gente foi fazendo aqui as igualdades. É igual a isso aqui. Isso aqui, que está aqui, é igual a 1/4.
Então tá, vamos apagar para substituir na nossa expressão original. E isso aqui, ó, é igual a 1/4. Então vamos fazer outras operações. 15 menos 12. Quanto é isso? 15 menos 12. Percebe que, como a gente está aqui numa fração, uma fração é uma divisão. Então a gente tem que fazer primeiro esse termo da nossa divisão. Quanto é 15 menos 2? É 3. Tudo bem? Então aqui em cima fica 3. 3 sobre 1/4 menos 2 e 4/5 dividido por 0,7. Vamos fazer essa divisão aqui primeiro. Quanto ficaria? Primeiro a gente tem aqui um número misto. Quando a gente tem um número misto, a gente pode transformar ele numa fração imprópria. Como é que a gente faz isso? Eu vou copiar tudo isso aqui. 3 sobre 1/4 menos... E aí, para transformar um número misto numa fração imprópria, a gente repete o denominador 5 e faz o que? Denominador vezes a parte inteira mais o numerador. 5 vezes 2, 10, mais 4, 14. É um novo numerador. Dividido por 0,7. Pessoal, quanto é 0,7? 0,7 é igual a 7 décimos. Tudo bem? É algo muito interessante você saber. Transformar números decimais em frações, em que o denominador é uma potência de 10. Como a gente só tem um número, um algarismo após a vírgula, o denominador vai ser 10, ok? Então a gente vai ter essa divisão de frações, né? Quem aí lembra como é que faz a divisão de frações? Primeiro a gente vai repetir o que não está na divisão, né? 3 sobre 1/4 e fazer a divisão de frações. Para fazer a divisão de frações, a gente repete o primeiro, 14 sobre 5, e multiplica pelo inverso da segunda. Quanto é o inverso? É trocar o numerador pelo denominador, que no caso vai ficar 10 sobre 7. Tudo bem? Ó, já estou vendo aqui que dá para a gente simplificar. Por quê? Porque a gente pode pegar esse 7 aqui e simplificar com esse 7. Por quê? Porque 14 é 7 vezes 2. Eu vou dividir tanto embaixo quanto em cima por 7. 7 dividido por 7, sobra só 1. 14 dividido por 7, sobra só 2. Também dá para simplificar aqui, ó. 5 dividido por 5, fica só 1. 5 dividido por 2, fica só o 2. 10 dividido por 5, fica só o 2. Ok? Então vai ficar 2 sobre 1 vezes 2 sobre 1. 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2, ok? E desse lado aqui também seria 2. 2 vezes 2, 4. Então isso tudo é igual a 3 sobre 1/4 menos 4, ok? E aqui a gente tem novamente uma divisão de frações. Vamos lá. Essa divisão de fração vai ser igual a o primeiro, repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Quanto seria o inverso de 1/4? Seria 4 sobre 1, né? Só que 4 sobre 1 não é a mesma coisa que 4. Dividir por 1 não altera o número. Então vai ficar só o 4. Menos 4, que eu repeti aqui. 3 vezes 4. Quem lembra da tabuada vai saber que 3 vezes 4 é igual a 12. E repete o menos 4. E aí, o resultado da expressão vai ser igual a 12 menos 4, que é 8. Ok? Mas agora a gente tem que dizer um fato verdadeiro sobre o 8. O 8 é múltiplo de 3? Não. Se a gente dividir aqui 8 por 3, a gente vai ficar com o quociente igual a 2 e o resto também igual a 2. Só é múltiplo quando o resto é igual a 0. Não é o caso. Ele é múltiplo de 7? O 8? 8 dividido por 7 vai ficar quociente 1 e resto 1. Como a gente viu, só vai ser múltiplo se for resto 0. Bom, o item A não é verdade, o item B também não é, então vou marcar com um x do lado. O 8 é divisível por 5? Vamos lá. Se eu dividir o 8 por 5, será que dá resto 0? Só é divisível se der o resto 0. Bom, o quociente vai ser 1, 8 vezes 5,
Aí dá 5, 8 menos 5, 3. Resto 3. Isso não é zero, então não é divisível. O 8 é um divisor de 12? Vamos lá, vamos ver. Só é divisor de 12 se eu pegar o 12, dividir por esse número e der resto zero. Então vamos lá. 12 divide por 8. Divide por 8. Então o quociente vai ser 1. 1 vezes 8, 8. 12 menos 8, 4. Não dá para dividir por 8. Ficou igual ao resto. Resto 4. Não é zero, não é divisor. 8 não é divisor de 12. Agora, 8 é um divisor de 32? Vamos ver. 30, vou botar aqui. 32 divide por 8. Eu vou botar aqui 4. Quociente 4. 4 vezes 8. Quem sabe da tabuada do 8, sabe que 4 vezes 8 é igual a 32. Então, vou subtrair aqui 32. Então, o resto fica igual a zero. Então, sim, 8 é um divisor de 32. Então, a opção correta é o item E. Beleza, galera. Vamos agora para a quarta questão. Dos 2.000 funcionários de uma empresa multinacional, 60% são do sexo feminino. Além disso, 640 homens são de nacionalidade brasileira e 25% das mulheres são estrangeiras. O total de funcionários da empresa de ambos os sexos que são estrangeiros é um número múltiplo de... Beleza, vamos lá. Quando a gente trata de porcentagem, a gente tem que saber que o total, o que é o total? No caso seria o número, a quantidade total de funcionários da empresa, que no caso seriam 20.000. 20.000, o total, está ligado a 100%. 100% representa tudo, todos. Então tá, 100% é igual a 2.000, ok? 100% dos funcionários, tanto homens, mulheres, quanto brasileiros e estrangeiros. Vamos lá. Desses 2.000, 60% são do sexo feminino. Então vamos lá. Quanto seria 60%? 60% de 2.000. Vamos lá. Como é que faz isso? Quando a gente olha um número por cento, por exemplo, 60%, esse número aqui equivale a quanto? Equivale a 60 sobre 100, a fração 60 sobre 100. Então, a gente já pode simplificar aqui cortando o zero. E esse de é a mesma coisa que multiplicar. Quando a gente quer fazer 60% de alguma coisa, a gente pega um número que equivale a 60% e multiplica pelo total. Então, no caso, eu vou multiplicar aqui por 2.000. Então, vamos lá. Isso aqui já vai ficar 6 sobre 10. Só que eu posso simplificar de novo por 2. Aqui vai ficar 3, aqui embaixo vai ficar 5. 3 quintos vezes 2.000. Vamos lá. Quanto é que dá isso? 3 vezes 2.000. Opa, não tem um zero a mais. 3 vezes 2.000 é igual a 6.000. E eu vou dividir isso aqui por 5. Quanto é que vai dar isso? 6.000 dividido por 5. Pego só o 6. Fica 1. 1 vezes 5, 5. Subtrai 5, fica só 1. Baixo 0, 10. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. Menos 10, 0. Baixo 0, 0. Não tem nada. Vou botar um 0, baixar o próximo. 0. 0. Não tem nada. Vou baixar outro 0. Não tem nada. Fechou. Resto 0. Portanto, 6.000 dividido por 5 é igual a 1.200. Tudo bem? Então, quando ele fala que 60% são do sexo feminino, ele está dizendo que dos 2.000 funcionários, 1.200 são do sexo feminino. Tudo bem? Eu vou apagar aqui para a gente ter mais espaço. Vamos lá.
esse 60% é igual a, como a gente viu, 1.200. Além disso, 640 homens são de nacionalidade brasileira. Bom, a gente está supondo que só tem homens e mulheres na empresa. Então vamos lá. De 2.000 funcionários, 1.200 são mulheres. Então os homens vão ser o quê? Vão ser a quantidade restante. Vai ser 2.000 menos 1.200. Então vamos lá. A gente faz da direita para a esquerda. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. Aqui, ó, não dá para pegar 2 de 0. Então eu vou pegar aqui e emprestar tudo 2. Vai ficar 1 aqui e 1 aqui. 10 menos 2, 8. 1 menos 1, 0. Ok? Então o resultado fica 800. Então, a gente tem 1.200 mulheres. Vou botar aqui o símbolo das mulheres. E a gente tem, o restante são homens. 800 homens. Então, desses 800 homens, 640 são de nacionalidade brasileira, ok? Então a gente tem 640 homens brasileiros. Vou botar aqui o símbolo do Brasil, a bandeira do Brasil, ok? E então, se são 800 homens, 640 são brasileiros, o restante vai ser estrangeiro, né? Quanto é? 800 menos 640. Vou pegar aqui a borracha e fazer outra subtração. 800 menos 640. 0 menos 0, 0. 0. Oh, a gente vai ter aqui que pegar emprestado. Pegou aqui, sobrou só 7. 10 menos 4, 6. 7 menos 6, 1. 800 menos 640, então é 160. 160 homens são estrangeiros. Vou botar aqui o mundo, o globo. Então vamos lá. 160 homens são estrangeiros. Agora das mulheres. A gente tem um total de mulheres de 1.200. Dessas, ele diz aqui que 25% das mulheres são estrangeiras. Então a gente quer descobrir quanto é 25% de 1.200. Como a gente viu, a gente vai pegar aqui 25% de 1.200. 25% é o que? Isso aqui é igual a 25 sobre 100. Por cento é igual a sobre 100. Só que aí a gente pode simplificar. Simplificar por quanto? 25. Se eu dividir 100 por 25, vai sobrar só 4. E aqui em cima, 25 dividido por 25, 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1/4 de 1.200. Um dia é a mesma coisa que multiplicar por 1.200. Então, vamos lá. A gente pode simplificar aqui. Por quê? Porque 4 dividido por 4 é 1. E 1.200 dividido por 4 é 300. Então, vai ficar só o quê? 1 sobre 1, que é 1. 1 vezes 300. Quando a gente multiplica por 1, a gente não altera o número. Então, vai ficar só 300. Esse é o número de mulheres estrangeiras. A gente quer só o total de funcionários da empresa que são estrangeiros. A gente já tem 160 homens e a gente vai ter 300 mulheres. Então, o total de estrangeiros na empresa vai ser 300 mais 160. 0 mais 0, 0. Isso aqui é um 6. 0 mais 6, 6. 3 mais 1, 4. 460 funcionários da empresa são estrangeiros. Então, a gente sabe que esse é o total de funcionários da empresa. Mas esse número é um número múltiplo de qual dessas opções? Vamos lá. 460 é múltiplo de 12? Como a gente sabe se um número é múltiplo de 12? Para um número ser múltiplo de 12, ele deve ser múltiplo de 4 e de 3. Por quê? Porque 4 vezes 3 é 12 e 4 e 3 são primos entre si. Então vamos lá. 460 é múltiplo de 3? Não. Por quê? Porque só é múltiplo de 3 um número cuja soma dos algarismos também é múltiplo de 3. Então vamos ver a soma dos algarismos de 460. É 4 mais 6, 10. Mais 0, 10. Ok.
10 é múltiplo de 3? Não, vai deixar resto 1. Então, 460 não é múltiplo de 3, portanto, não é múltiplo de 12, ok? 460 é múltiplo de 17? Vamos fazer aqui a conta. Vou pegar aqui... pegar aqui... 2. 2 vezes 17, 34. 46 menos 34. Vai ficar 6 menos 4, 2. E 4 menos 3, 1. Baixo próximo, 120. Tá. Agora eu vou fazer 7. Quanto é 17 vezes 7? Vai ficar 100 e... Opa, vai ficar 100 e... Vamos fazer aqui a conta. 17 vezes 7. 7 vezes 7, 49. 1 vezes 7, 7. Mais 4, 11. 119. Então vamos lá. 7 vezes 17, 119. 120 menos 119 é igual a 1. Então o resto da divisão é 1. Portanto, como não é zero, não é múltiplo de 17. Então a alternativa B está errada também. Vamos tentar a alternativa C. Vamos lá. Pegar 460, dividir por 23. Dá para dividir 4 por 23? Não, é muito pequeno. Então vou partir para o próximo. 46. 46. Vou pegar aqui 2. Quanto é 2 vezes 23? É exatamente 46. Então 46 menos 46, 0. Baixo próximo, 0. Não dá para dividir, então 0 para baixar. Não tem nada para baixar, então fechou. O resto então é 0. Como o resto é 0, então 460 é múltiplo de 23. Então isso aqui é a verdade. Então eu vou marcar aqui já. Essa é a resposta. Porque ele quer saber um número, ele quer saber de que número 460 é múltiplo. No caso é 23. A alternativa correta seria o item C. Mas vamos ver por que as outras estão erradas. Para um número ser múltiplo de 30, ele precisa ser múltiplo de 3, porque 30 é múltiplo de 3. Então vamos lá. Como a gente já viu, 460 tem soma dos algarismos 10. Logo, ele não é múltiplo de 3. Então esse aqui já está errado. Para um número ser múltiplo de 50, ele precisa o quê? Ser múltiplo de 5, porque 5 é divisor de 50. Portanto, agora vamos testar aqui com 50. Será que 460 é múltiplo de 50? Vamos fazer aqui o teste. Se for, por exemplo, 9. Se você fizer aqui 50 vezes 9, 9 vezes 0, 0. 9 vezes 5, 45. Vai dar 450. A diferença é exatamente 10. 10 é menor que 50. Então não posso fazer nada. Esse vai ser o resto. 10 não é 0, então não é múltiplo. 460 não é múltiplo de 50. E portanto, a resposta certa é o item C. Ok, passando aqui para a quinta questão, a gente vai ter uma questão aqui de geometria espacial. É um assunto bem avançado que a gente vai ver ainda no futuro, mas eu já vou dar alguma ideia de como é. Considere a figura abaixo, composta por um cilindro, um prisma triangular, um prisma pentagonal e um cubo, dispostos sobre um paralelepípedo retângulo. Espera aí, o que é que ele quis dizer com isso? Eu vou dar umas dicas. Um cilindro é algo que tem o formato de um tubo, que nem, por exemplo, um cano. Então, por exemplo, o cilindro na figura é isso aqui. Tá vendo? Que é algo circular, mas é alto, ok? Tem uma altura. Um prisma triangular é algo que tem dois lados iguais a um triângulo, mas é tipo esticado, entende? Então eu vou... Onde é que está o prisma triangular na imagem? Ele está bem aqui, ó. E essa forma aqui, esse sólido aqui. Um prisma pentagonal é que nem um prisma triangular, só que ao invés de triângulos, ele vai ter pentágonos.
que são polígonos de 5 lados. Tudo isso a gente ainda vai ver, mas eu já estou dando algumas dicas de como a gente vai trabalhar. E ele diz que tem um cubo. Um cubo é que nem um dado. Um dado que a gente joga no jogo de tabuleiro. Tá aqui, ó. Isso é um cubo. No paralelepípedo retângulo, como ele diz aqui, seria tipo uma mesa, que no caso é esse tipo de mesa onde esses sólidos estão em cima. A figura geométrica plana, que não visualizamos quando olhamos essa figura de cima, na vista superior, é o que isso quer dizer? Ele quer que a gente imagine que a gente está aqui, ó, a gente está olhando essa figura como ela está, de frente. Meio de frente, meio de cima. A questão quer que a gente imagine que a gente vai se aproximar e olhar exatamente de cima essa imagem espacial. De cima, por exemplo, a mesa vai ter que formato. Se você, por exemplo, tem na sua casa uma mesa, se você olhar por cima a mesa, ela vai ter que formato. Ela vai ter um formato tipo assim, ó. Ela vai ter um formato de retângulo. Tu vai ver só a boca da mesa, entende? A parte de cima da mesa. Mas essa não é a única figura que a gente vai ver aqui, porque além do paralelepípedo retângulo, que no caso seria a mesa, a gente tem o cilindro, que de cima a gente vê só o formato circular. A gente vê só um formato circular, que seria algo tipo assim. Além disso, a gente vai ter um cubo que de cima, se você pegar um dado e olhar ele de cima, ele vai ter o que? Um formato de quadrado. Algo tipo assim. Se você olhar esse prisma pentagonal de cima, como eu disse, ele vai ter um formato de um pentágono em cima. Então vai ficar tipo algo assim. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Ok? 5 lados. Agora, no prisma triangular, a gente vai, quando a gente olhar de cima, da forma que ele está disposto aqui na figura, quando a gente olha de cima, a gente vai ver o que? Primeiro, essa face aqui, que vai estar tipo assim, tipo um retângulo, exatamente como um retângulo. E a outra face aqui, essa face aqui, ó, que eu estou pintando o perímetro, a gente vai ver do outro lado aqui, ok? Mas ele pede a figura geométrica plana que a gente não está vendo nessa visão superior. O círculo, a gente está vendo? Sim, está aqui, ó. É o cilindro visto de cima. O pentágono, a gente está vendo? Sim, está aqui, ó, o pentágono. É o prisma pentagonal visto de cima. O quadrado, a gente está vendo? Sim, ele está aqui, ó. É o cubo visto de cima. O retângulo, a gente está vendo várias vezes. A gente está vendo ele na mesa, a gente está vendo ele nas faces do prisma triangular, ok? Agora, o triângulo a gente não está vendo. Por quê? Porque o triângulo estava aqui, ó, no lado do prisma triangular. Quando a gente olha de cima, a gente não vê os lados. Que nem aqui, ó. Eu não estou vendo o lado da mesa, eu só estou vendo a parte de cima. Da mesma forma, eu não vejo a parte do lado do prisma triangular, que no caso é o próprio triângulo. Então, eu não estou vendo o triângulo, então a figura geométrica que eu não visualizo quando eu olho de cima é o próprio triângulo. Tudo bem? Essa é a resposta da questão 5. Pessoal, eu vou dar aqui uma pausa e eu já volto para continuar a resolução da prova 2014-2015 do concurso de entrada no Colégio Militar de Fortaleza.